fundamentos da ordem de treinamento concorrente na composição corporal e nas concentrações séricas de foliestastina, miostatina e GDF-11 em homens e idosos sarcopênicos. É um trabalho do Reza Bagheri. Acho que foi o primeiro artigo que eu vi que é do Irã. Ele trabalha no Departamento de Fisiologia do Exercício da Universidade de Isfahan, no Irã. O artigo dele foi publicado na Experimental Gerontologia, né, com fator de impacto de 3,376. Bom, como sempre eu trago nos meus artigos que eu apresento, eu trago algumas curiosidades ou algo que eu não sabia em relação às variáveis ou ao tema que eu vou apresentar. Então, como a primeira vez que eu tinha ouvido, né, ou lido, treinamento concorrente, o que é? Então, treinamento concorrente refere-se aos programas que combinam treinamento de força e de resistência aeróbica no mesmo período de tempo, assim com as possíveis adaptações antagônicas produzidas pelo treinamento dessas duas capacidades motoras. Então, vendo o vídeo e lendo um pouco, eles citam que jogadores de futebol fazem muito isso, né? Que eles acabam treinando tanto resistência como força nos seus treinos diários. Então, mas esse trabalho é voltado para dentro da academia. E procurando também um pouco algum fato interessante ou algo sobre a miostatina e a foliestastina, eu achei um artigo do Christian Reichel, que é a detecção no mercado negro de foliestastina 344. O que é esse trabalho? Primeiro ele fala que a foliestastina é uma proteína inibidora da miostatina. Quem está com o microfone? Então, a foliestastina é uma proteína que é proibida, de acordo com o capítulo S4 da lista WADA 2019. Então, ela é uma substância proibida. Porém, esse trabalho, o Rachel, ele comprou 17 substâncias que tinha foliestastina para ver se essas 17 substâncias, remédio, comprimido, não sei como que é, eles tinham mesmo foliestastina. E apenas 9 das 17 continham foliestastinas. E o restante das outras continham peptídeos promotores do crescimento. Então, acho que é um artigo que eu achei bem interessante, que ele foi no mercado negro para poder ver se essas substâncias continham mesmo o que estava sendo vendido. E outro fato que eu vou trazer é que no decorrer da apresentação eu vou falar de uma classificação de PG, que é uma picograma, que significa que é uma fração decimal da unidade de massa básica no quilograma do Sistema Internacional de Unidade. Então, nada mais é o PG que uma unidade de medida, que é chamada de picograma. Então, a fórmula dela está aqui. Então, na tabela, a gente pode ver, né, que é 10 elevado a menos 12, que é picograma, e o símbolo dele é PG. Bom, então, quando entramos, né, na introdução do artigo, o autor ele traz sobre a sarcopenia, que é a atrofia muscular relacionada à idade que está associada às reduções na força muscular e no desempenho físico. Então, é a redução da força muscular e do desempenho físico, que também acarreta prejuízos na capacidade funcional e na redução da qualidade de vida. E a sarcopenia também traz um declínio no desempenho motor, na capacidade funcional e no declínio no VO2 máximo. Então, toda essa diminuição, declínio desses desempenhos na capacidade funcional tem implicações importantes na capacidade aeróbica, está fortemente associada a fatores de riscos cardiovasculares e na qualidade de vida. Então, o autor ele traz um trabalho de Clark, que o treinamento de resistência para idosos ele aumenta a hipertrofia muscular, a força muscular, a potência muscular e melhora na qualidade de vida. E já Ashworth,
traz no treinamento de força, que ele melhora no VO2 máximo, aumento da massa magra, o aumento na saúde e na função cardiovasculares. Então, vendo isso, de Souza, em 2013, ele viu os benefícios tanto do treinamento de resistência como no treinamento de força. E ele viu que os benefícios são diferentes. Então, em 2013, ele cria esse treinamento concorrente, que ele incorpora o treinamento de resistência com o treinamento de força simultaneamente no mesmo período. Porém, Coffey e Halley, em 2017, ele, juntamente com Souza, ele disse que sim, os treinamentos ele produz uma variedade de benefícios positivos, porém esses benefícios poderiam ser comprometidos devido ao efeito de interferência. Então pode ter interferência do treinamento de resistência no treinamento de força ou algum exercício que eles vão fazer nesses protocolos. Então com isso, o autor ele vai avaliar o impacto de duas intervenções de ordens do treinamento concorrente sobre a miostatina e a folitastina em homens idosos sarcopênicos. Quando vamos para os materiais métricos, eles dividem, se eu não me engano, em 12 etapas. Então, 2.1, que é dos participantes, são 30 homens com mais de 60 anos e sarcopênicos. E como eles foram classificados como sarcopênicos. Eles fizeram um teste de preensão manual. Aqueles que tinham menos de 26 ou 30 quilogramas, né, que exercia no equipamento e que fez o teste de velocidade de andar de 4 metros em menos de 0,8 metros por segundo, esses foram classificados como sarcopênicos. Então o estudo ele começou com 60 homens e ficando com apenas 30 homens sarcopênicos. Além de ser sarcopênicos e ter mais de 60 anos, eles tinham que ser sedentários, 1 hora por semana no ano. Eles não poderiam ser fumantes e nem consumir álcool. E também não poderiam ter participado de nenhuma terapia hormonal ou mental nos últimos 2 anos. No 2.2, que é o design do estudo, então ficou o grupo 1, que eles fizeram o protocolo primeiro de treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, com 10 homens. O grupo 2, eles inverteram. Então, primeiro eles faziam treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, com também 10 homens. E o grupo 3, que é o grupo controle, que eles não fez nenhuma atividade, eles continuavam com as atividades diárias da vida deles normal. E as coletas de dados do estudo, eles foram coletados no início, com 48, 72 horas antes do início do teste, e depois de 8 semanas que terminava o protocolo, a 48, 72 horas pós. E tudo isso ele cita e ele frisa que eles fizeram essas coletas de dados, tanto no pré como no pós, na mesma temperatura e na mesma hora. Então, se o João ele fez a coleta de dados dele no início na temperatura de 36 graus e às 2 horas, ele teria que fazer isso no pós também, tanto na temperatura e como na hora. E essa coleta de dados, na temperatura e na hora, ela serviu no 2.3, que é na antropometria e na composição corporal. Então, eles começavam a fazer primeiro peso e estatura, seguido, depois de 30 minutos, eles faziam um teste de urina. E depois do teste de urina, eles passavam pela balança de bioimpedância, onde eles mensuraram, usaram os valores de IMC, de porcentagem de gordura corporal e da massa muscular. Todo esse processo, tanto o pré como o pós, eles foram feitos com os idosos em jejum de 12 horas, com pelo menos 8 horas de sono noturno, sem consumir álcool e também sem ter feito atividade física. O 2.4, eles fizeram a amostragem e análise sanguínea. Então, foram coletados 5 ml de sangue no jejum de 12 horas e sempre na veia cubital. O início, que é o pré, a 48 horas, e o final dos testes, que foi pós 48 horas. O 2.5, que é o teste de força. Então, eles fizeram 24 horas após o procedimento 2 e 3, que foi a coleta de
de sangue e de peso e estatura, eles fizeram, então, 48 horas antes, eles não poderiam ter ingerido álcool, 12 horas sem ter consumido algum tipo de substância que continha cafeína, e 2 horas sem comer. E eles usaram os testes, os exercícios de extensão de perna, flexão de perna, supino horizontal, puxada lateral, elevação lateral e abdominais. E isso foi feito 2 repetições com seu maior peso até a fadiga. Então, assim, eles obtiveram o valor que eles conseguiriam o máximo de fazer nos exercícios, né? Então, com esse protocolo, eles tiveram tanto o peso e o quanto de repetições eles conseguiriam fazer. 2.6, que é o poder aeróbico. Eles usaram o protocolo de Bruce, porém modificado. No início no início do teste dele, era de 2,74 km por hora, com inclinação de 0%. E a cada 3 minutos, então a cada 3 minutos, eles aumentavam a inclinação e a velocidade. E esse teste, ele ia até a fadiga do idoso, ou até o idoso sentir dor, ou pela alguma recomendação médica. Então, sempre no protocolo, no teste de Bruce, tinha um médico ao lado, então se ele sentia que tinha que parar, então o teste era parado, finalizado. Bom, 2.7, que é o treinamento concorrente. Então, como que foi esse treinamento concorrente? Que é o grupo 1, que eles fizeram o teste de força seguido do teste de resistência. Então, eles fizeram esse teste 3 vezes na semana. Depois, o grupo 2, que era o grupo que fez o primeiro treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, 3 vezes por semana. E o grupo controle, que era aqueles que continuavam com as atividades diárias normalmente, sem nenhuma interferência. 2.8, que é a fase preparatória. Então, uma semana antes de começar, eles tiveram uma semana de preparação para poder se ajustar com a técnica que eles fariam os exercícios e familiarização dos exercícios. 2.9 e 2.10. Aqui era a prancheta não, era o guia que eles tinham de treinamento, tanto de força como o de resistência. Então, esse primeiro S, ele significa semana. Então, na semana 1, esse T, ele significa o tempo. Então, na semana 1, eles foram 3 vezes na academia. Esse J, ele significa jogo. Então, um exemplo. Então, ele ia para a academia, ele faria um exercício de supino horizontal, extensão de perna e bicicleta. Então, esses 3 exercícios significam um jogo. Então, eles faziam isso 2 vezes. Esse D significa o descanso, que a cada exercício ele tinha 2 minutos de descanso. Repetição, então eles faziam de 14 a 16 repetições, numa intensidade de 40% de 1 RM. Então, na primeira semana, eles iam 3 vezes na semana, eles repetiam o jogo 2 vezes, e a cada exercício eles tinham um descanso de 2 minutos, uma repetição de 14 e 16, na intensidade de 40% de 1 RM. Quando vemos para o volume e frequência cardíaca, ele está se referindo ao treinamento de resistência. Então, ele fazia 15 minutos na bicicleta, numa frequência cardíaca média de 55%. E assim segue para o restante da semana, né? E o 2.11, que é a análise estatística, que ele usou Shapiro-Wilk, a nova post-hoc de Sheffer e a correlação de Pearson, adotando o P menor que 0,05. Nos resultados. Então, os gráficos eu divido em 4. Então, esse primeiro gráfico é da folitastina. Como eu disse, o PG/ml, que significa picogramas por mililitros. Então, a primeira coluna é o grupo que fez o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, o pré e o pós. Então, o pós, eles tiveram um aumento de folitastina comparado com o pré. O grupo que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, também tiveram um aumento quando comparado com o pré. E o grupo controle
como eles não tiveram exercício nenhum, não fizeram nada, seguiram a atividade de vida diária, eles não tiveram nenhum aumento. Então, o grupo que fez o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, eles tiveram 292 picogramas de ganho por mililitros de ganho. O grupo que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, eles tiveram um ganho de 187 picogramas por mililitro relacionado à folitastina. Então, fazer o treinamento de força seguido de treinamento de resistência, se tem um ganho maior de folitastina, quando comparado com o grupo que fez o treinamento de resistência seguido do treinamento de força. O gráfico B é da miostatina. Então, seguindo o mesmo pensamento do gráfico anterior. O grupo que fez o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, eles tiveram um declínio de miostatina, quando comparado no pré com o pós. Também teve um declínio do grupo 2, que fez o treinamento de resistência, com treinamento de força, um declínio do pré para o pós. E o grupo controle se manteve estável. Então, o grupo que fez o treinamento, o grupo 1, que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento, o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, eles tiveram um declínio de menos 308 picogramas por mililitros de miostatina. E o grupo 2, que é o grupo que fez o primeiro treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, eles tiveram um declínio de menos 294 picogramas por mililitros, quando comparado o pré com o pós. O gráfico C é do GDF11, né? Então, o grupo que fez o primeiro treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, tiveram um ganho, comparado o pré com eles tiveram, aqui está invertido, eu não sei porquê, mas a primeira coluna, que está o pós, aqui seria o pré. Então, eles tiveram um ganho quando comparado o pré com o pós. Assim, também teve um ganho também do pré para o pós, no grupo que fez resistência, seguido do treinamento de força. Então, eles tiveram um ganho de 10 picogramas por mililitros, o grupo que fez primeiro treinamento de força, seguido do treinamento de resistência. E o grupo que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, tiveram um ganho de 12 picogramas por mililitros. O gráfico D é a relação de folitastina com miostatina. Então, o grupo que fez o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, ele teve um ganho, e o grupo que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, também teve um ganho. Então, o grupo 1 ele teve um ganho de 0,27 picogramas por litro, e o grupo 2 ele teve um ganho de 0,20 picogramas por litro. E o grupo C não teve ganho nenhum, se manteve estável. Bom, a tabela 3 é as características fisiológicas dos participantes, que são dados médios e desvio padrão. Então, o grupo que fez o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, após 8 semanas, quando comparado com o início, né, com a base, todos tiveram ganhos significativos, tanto no peso, no IMC, no percentual de gordura corporal, na massa muscular esquelética, na parte superior do corpo e na parte inferior do corpo, e também no consumo máximo de oxigênio. E o grupo que fez primeiro o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência, eles também tiveram ganho após 8 semanas, comparado com a linha de base deles mesmos. Então, eles tiveram ganho em todas as variáveis que eu disse anteriormente. E o grupo controle, eles não tiveram ganho nenhum. Aqui é a tabela de correlação de Pearson entre mudanças em variáveis significativas, porém é no grupo que fez primeiro o treinamento de força, seguido do treinamento de resistência. Então, houve uma correlação significativa, positiva, no peso com o IMC de 97, houve uma correlação negativa de força de membros inferiores com a miostatina.
uma correlação negativa de 0,66. E também uma correlação positiva na força de membros inferiores com a proporção de folistastina e miostastinas, de 0,74. Quando vemos a tabela de correlação de Pearson, mas no grupo que fez primeiro o treinamento de resistência, seguido do treinamento de força, houve uma correlação significativa positiva no peso com IMC, de 85, o peso com força muscular de membros inferiores de 0,81 e do peso com a folistastina, porém uma correlação negativa de 0,63. Houve também uma correlação positiva do IMC com a força de membros inferiores de 0,84 e uma correlação negativa do IMC com folistastina de menos 0,68. Houve uma correlação significativa negativa da força de membros superiores com miostatina de menos 0,66 e uma correlação positiva de força de membros superiores com a folistastina de 0,66. E uma correlação de força de membros inferiores com o IMC de 0,84. Continuando também na correlação de Pearson, no grupo que fez primeiro treinamento de resistência com de força, continuamos tendo correlação, porém negativa, do folistastina com peso de menos 0,63 e folistastina com IMC, uma correlação negativa de 0,68. Uma correlação negativa da miostatina com força de membros superiores de menos 0,66 e da miostatina com a proporção folistastina e miostatina de menos 0,99. E uma correlação da proporção folistastina e miostatina com a força de membros inferiores de 0,81 e com IMC de 0,84. Bom, logo o autor ele vem citando um trabalho que ele fez em 2019, que quando foi feito o teste de força de 50% a 80% de uma RM e quando combinados exercícios de membros superiores e membros inferiores e que foi acompanhado por 8 semanas, há uma diminuição significativa nas concentrações séricas de miostatina. E também o teste de força de 80%, o trabalho de Hillow, que o teste de força de 85% a 95% de uma RM em homens não treinados, quando combinados exercícios de membros superiores e inferiores, porém foram acompanhados por 12 semanas, há também uma diminuição significativa nas concentrações séricas de miostatina. E no teste também, que usou 70% de uma RM em idosos residentes da comunidade, que também combinou exercícios de membros superiores e inferiores, porém que foram acompanhados por 20 semanas, também há uma diminuição significativa nas concentrações séricas de miostatina. Então, ele cita que o exercício leva à diminuição das concentrações séricas de miostatina. Porém, essa diminuição ocorre em indivíduos de meia idade e idosos, e não ocorre em homens jovens e saudáveis. Tudo isso está relacionado ao treinamento de força. Então, ele continua citando que, embora os mecanismos moleculares do treinamento concorrente não sejam completamente entendidos, parece que algumas vias de sinalização medidas pelo treinamento de força inibem a síntese de proteínas musculares, assim estimulando a quebra de proteínas musculares de proteínas contráteis. Então, ele cita, e por isso que FIF, né, ele diz que a miostatina tem que continuar sendo estudada, né, pelo desempenho crítico que ela tem no metabolismo. Porque a miostatina ela é rigidamente regulada em vários níveis, que são os níveis epigenético, transcricional e o pós-transcricional e o pós-tradução. E novas revelações sobre a regulagem da miostatina também oferecem mecanismos que podem ser explorados para o desenvolvimento de antagonista da miostatina. Quando ele fala, né, ele
ele cita no seu trabalho sobre a folitastina, ele cita que a folitastina é membro da superfamília do fator de crescimento transformador. E que o treinamento de resistência, quando acompanhado por 8 semanas e de alta intensidade, aumenta as concentrações séricas de folitastina em mulheres sedentárias e em homens de meia idade. E no trabalho que ele fez, né, que independentemente do treinamento, da ordem do treinamento, se é força seguido de resistência ou de resistência seguido de força, há uma diminuição nas concentrações de miostatina e o aumento das concentrações de folitastina. E que liberação de miostatina e folitastina depende muito da intensidade e do volume dos grupos envolvidos. Bom, então, quando ele fala do treinamento concorrente, que há um ganho de membros superiores. Isso pode ser por causa da cascata de sinalização de mTORC1, que integra sinais de estímulos mecânicos, que é dos fatores de crescimento. E que a diminuição do MC pode estar levando à diminuição da miostatina. E ele chegando à conclusão que treinamento concorrente melhora efetivamente a força muscular e o VO2 máximos em jovens. E ele cita algumas das limitações do trabalho dele, que é pela falta de medidas do músculo esquelético, do anabolismo, o que teria ajudado na explicação dos resultados do trabalho dele, e a curta duração de intervenção. Então, na conclusão, ele chega que treinamento concorrente aumenta a razão da folitastina e da miostatina. Diminui a concentração de miostatina e de GDF11 em idosos sarcopênicos, e que o treinamento concorrente melhora a composição corporal e a força e o VO2 máximo. Obrigado.